Uma boa noite a todos que estarão sendo abençoados, eu acredito nisto, com essa meditação que Deus preparou ao nosso coração acerca do perdão. Amém? Que todos estejam vivificados pela presença universal e poderosa de Deus. Amém? O nosso irmão presbítero Wilson nos convidou para que pudéssemos nos alegrar no Senhor Jesus e compartilhar de algo concernente ao perdão. Então eu tenho aqui algumas anotações de um livro e eu estarei compartilhando com os amados irmãos, os ouvintes da palavra de Deus. Amém? Então nós já vamos iniciar com o contexto dizendo o perdão de Deus. Uma das maravilhosas promessas de Deus que encontramos na Bíblia é a do perdão dos pecados. Verifique o que diz primeira epístola de João, no seu capítulo 1, no verso 7. Primeira epístola de João, no seu capítulo 1, versículo 7, vai dizer: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. Perdão é como se Deus apagasse todos os nossos pecados escritos numa folha e nos desse essa folha em branco aos pecados que cometemos antes da conversão e àqueles que cometeremos depois. Queridos, é notório isso, nós vamos entender o porquê. Depois da conversão, depois de aceitar Jesus, nós pecamos? Sim, irmãos, nós pecamos. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos desenvolver esse tema. E a partir daí, depois da conversão, diz: e daí? Como é que fica a nossa situação? Creio que Efésios, no seu capítulo 2, do versículo do 1 ao 10, nos ajuda a resolver essa questão. Amém? Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, eu estarei lendo. Diz a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós vamos entender esses versículos, vão nos descrever a vida de uma pessoa sem Cristo, antes da nossa conversão, antes de nos convertermos ao Senhor, antes de aceitarmos a fé que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, vivificará e vivificou em nós, através de ouvirmos a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos entender que antes da nossa conversão,
nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, como o versículo 3 afirma. Todos temos uma natureza pecaminosa e cometemos pecado. Então, queridos, nós vamos entender, todos temos uma natureza pecaminosa, não tem como fugir disso, e cometemos pecado. Vamos ver uma outra referência bíblica, nos Salmos, no seu capítulo 51, no seu verso 5, vai nos dizer: louvado seja o Senhor. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então o salmista, inspirado, já disse que nós já nascemos na iniquidade, nós nascemos já em pecado, que concebeu a nossa mãe. Devido a essa natureza que nós vamos entender que sofrerá uma transformação, sofrerá uma conversão. Olha o que diz Romanos, no seu capítulo de número 3, e do seu verso de número 10 ao 23. Romanos 3, do 10 ao 23, vai dizer, como está escrito: não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso quem está dizendo é a Bíblia Sagrada. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus ou perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Delito significa transgressão aos princípios de Deus. Então nós vamos entender, delito significa transgressão aos princípios de Deus. Pecado tem por termologia não atingir o padrão exigido por Deus. Então, quando eu falo pecado, cometeu o pecado, é porque eu não consegui atingir o padrão que Deus estabeleceu. Porque Deus é perfeito, Deus é inculpável, Deus é justo, louvado seja o Senhor.
O procedimento da pessoa sem Cristo é determinado pelos padrões do mundo, sistema mundial. Funciona contra tudo o que é verdadeiro em Jesus Cristo. Pelo príncipe das potestades do ar, o diabo, pelo espírito que atua nos filhos da desobediência, pelas inclinações, ou seja, pela maneira de pensar da carne, princípio pecaminoso que opera em nós, e dos pensamentos, vida centrada em si mesmo e independente de Deus. O fruto produzido por este tipo de vida está lá relacionado no livro de Gálatas, no seu capítulo de número 5. Louvado seja o Senhor. Gálatas, capítulo 5, do seu versículo 19 ao 21, vai dar as características do fruto produzido pelas vidas que estão sendo impulsionadas, sendo geradas, sendo desenvolvidas pelo pecado e pelos padrões pecaminosos. Gálatas 5:19 ao 21 vai dizer: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós vamos entender a nossa situação condenatória, a nossa situação pecaminosa, a nossa situação que, como diz aqui, trazia por nossa natureza como filhos da ira, característica das pessoas sem Cristo Jesus. O que acontece na conversão? Então nós vamos entender conversão para nós, hoje que estamos dentro da nova lei, se refere a uma mudança de mente, não mais um retorno, e sim uma alteração da forma como se pensava, uma renovação de entendimento acompanhada por mudanças de atitudes. Então, quando eu passo a me converter, quando eu passo a entender a oportunidade que eu tenho, que Deus me proporcionou, que o Espírito Santo conseguiu fazer brotar em mim, eu vou entender essa oportunidade que Deus vai e está me proporcionando para que a minha condição condenatória seja mudada. Como nós vimos lá em Efésios, nós teremos os nossos pecados apagados e estaremos, louvado seja Deus, aptos, na verdade, a ter uma comunhão direta com Deus. Vamos lá, o que acontece, aleluia, na conversão? No livro de Efésios, no seu capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 9, vai nos dizer o seguinte, Efésios 2, 4 ao 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, pelo quebrantamento da lei. E juntamente ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema, louvado seja Deus, riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós vamos já ter esse amparo de Deus, que nos conduz, como diz aqui, para a renovação do nosso entendimento, acompanhado por mudanças de atitudes. A conversão acontece quando o homem se arrepende dos seus pecados e pela fé aceita aquilo que Deus fez em Cristo por ele. A nova vida é concedida por causa da misericórdia, amor e graça de Deus. No seu versículo 4 e 5 da leitura é o que nós vimos. As boas obras não valem nada para a salvação, porque tendo a vida descrita nos versos 1 a 3, não podemos fazer nada de bom. Me entenderam? Então, no contexto do versículo de Efésios, do 1 ao 3, nós vamos ver as características que nós desenvolvemos, os frutos que na verdade nós apresentamos, as nossas obras que na verdade não nos justificam, as nossas obras que não nos qualificam, não nos colocam aptos para receber o benefício de Deus. Mas quando vamos entender, a graça de Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus, aleluia, nos abraçou, nós passamos agora a ter uma nova vida, a ter um novo contexto de ação, de atitude, acompanhado dessa mudança. Louvado seja Deus. Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, versos 5 e 7. Isso implica, temos uma nova vida, segundo Coríntios 5, 17. O passado ficou para trás, não importa o que fomos, mas sim o que somos. Amém? 1 Coríntios 6, do seu versículo 9 ao versículo 11. 1 Coríntios 6, do seu verso de número 9 ao verso de número 11, vai nos dizer o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais, olha o que diz, tais fostes alguns de vós, mas o que aconteceu? Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, quando nós
nos convertemos, quando nós aceitamos a fé, nós temos esse privilégio da parte de Deus. Nós fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os nossos pecados foram perdoados. Bem, quando nós aceitamos ao Senhor, todos os nossos pecados antes da aceitação do Senhor foram perdoados. Louvado seja o Senhor. Agora nós temos uma nova posição em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus e não mais filhos do diabo. João 1,12 vai nos dar esta referência, vai nos dar esta certeza de que nós somos agora filhos de Deus, passamos a ter o reconhecimento dessa filiação pela regeneração, pela lavagem regeneradora do Espírito Santo. Nós somos lavados, santificados e justificados. João 1,12, Evangelho de João, no seu capítulo 1, versículo 12, vai nos ensinar o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós agora passamos a gozar deste privilégio, a gozar deste benefício da parte de Deus. Nós temos uma nova posição. Por isso que em Coríntios, 1 Coríntios 6, do 9, só um minuto que eu me perdi aqui nas referências. 2 Coríntios 5,17, amém? 2 Coríntios 5,17, vai dizer que agora nós somos uma nova criatura, porque estamos em Cristo Jesus. Então as coisas passadas já se foram, eis que foram feitas e são feitas novas todas as coisas. Então essa novidade de vida é gerada pela nossa aceitação, pela fé de Cristo Jesus. A vida depois da conversão, Efésios 2,10, louvado seja o Senhor. Irmãos, a gente passeia um pouquinho na Bíblia, porque é para nós acompanharmos as referências e termos entendimento na meditação que o Espírito de Deus nos fortalece como perdoados, como lavados, como justificados. Efésios 2,10 traz a seguinte referência: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós, após a conversão, já temos esta referência de Deus. Deus vai nos contextualizar em Cristo Jesus diante dessas referências aqui, porque fomos feitura dele. Louvado seja Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Bendito seja Deus, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Louvado seja Deus. Somos feitura de Deus. No original a palavra é poema, criados em Cristo Jesus. A vida nova é caracterizada por boas obras. Boa obra é tudo que fazemos em Cristo Jesus. A vida da pessoa sem Cristo não pode produzir boas obras do ponto de vista de Deus. Temos outras características dessa vida nova após a conversão. Sim, nós temos outras características da nossa nova vida. A nossa vida é eterna. João 3,16. Essa nova vida para nós é uma vida de vitória. É uma vida garantida por Deus. Essa nova natureza, essa característica que nos foi dada por Deus, traz como a garantia de Deus. Louvado seja o Senhor. Tito, no seu capítulo 1, versículo 2.
ela é abundante, vale a pena ser vivida. João 10, 10. É selada com o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14, e o 4 e o 30. É de dificuldades, porém, nós vamos ser assistidos, nós vamos ser assessorados, nós vamos ser ajudados, nós vamos ser alcançados por todos os recursos de Deus para desenvolvermos a nossa nova vida e gerar boas obras. Ela tem a presença de Jesus de Nazaré. No seu Evangelho de Mateus, no seu capítulo 28, do versículo 18 ao 20, vai dizer que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa característica da nova vida é uma vida agora de obediência a Cristo. Nosso referencial agora é Cristo. João 14, 21, louvado seja o Senhor. O fruto da nova vida, bendito seja Deus. Gálatas vai expressar que essa nova vida agora gera frutos. Lembra os frutos da carne que nós léramos em Gálatas, no seu capítulo, deixa eu só verificar aqui, as obras da carne, vai dizer, Gálatas 5, do 19 ao 21, eram o fruto, era o resultado das obras da carne. Agora nós temos dentro da novidade de vida, o fruto que o Espírito Santo gera através de nós e no nosso interior, que exterioriza essa mudança de atitude, como nós vimos, a nossa renovação do entendimento acompanhado de mudança de atitude. Gálatas 5, 23 vai nos falar desses frutos da nova vida. Louvado seja o Senhor. Gálatas 5, 22 e o 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É que o Espírito de Deus projeta, é que o Espírito Santo gera em nós, ou procura gerar em nós, à medida que nós desenvolvemos a nossa fé, nós desenvolvemos a nossa nova vida em Cristo Jesus. E daí? E a questão dos pecados agora? Como é que fica? Antes da conversão, conforme vimos, foram perdoados, apagados pelo sangue de Cristo. Entretanto, há coisas no passado que, se for o caso, precisam ser acertadas, tais como dívidas, Lucas 19, do 1 ao 10, Romanos 13, do seu versículo 8, ídolos. Toda e qualquer ligação com o demônio precisa ser destruída, 1 Tessalonicenses 5, 8, Atos 19, do seu versículo 18 ao 19, bendito seja Deus, e mantermos uma consciência limpa, 1 Timóteo, no seu capítulo 18, do seu versículo, do seu capítulo 1, do versículo 18 ao 20, perdão. Isso significa acertar a sua vida com as pessoas que você ofendeu. São coisas que, mesmo após a conversão, ainda estão gravadas nas nossas consciências, na consciência daqueles que aceitaram a nova vida. Ainda tem algumas sequelas da nossa característica anterior, da nossa vida antes da conversão, que precisa ser acertada. Louvado seja Deus. Toda atividade que fere diretamente princípios da palavra de Deus deve ser abandonado. Então, tudo aquilo que agora
a gente vê que não tem aprovação do Espírito Santo, não tem aprovação de Deus, nós devemos abandonar, nós devemos deixar de lado, nós devemos apagar, nós devemos nos esforçar para não sermos mais praticantes do pecado. O diferencial está aí. Outrora, antes da conversão, nós éramos praticantes do pecado, nós se agradávamos no pecado, e de pecar era uma característica nossa. Agora, quando nós aceitamos a fé, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós passamos a ter essa nova vida, então nós já não nos agradamos com o pecado já não nos traz alegria. Agora o pecado nos traz, na verdade, tristeza, porque nós percebemos que fere os princípios de Deus, nós percebemos que vamos entristecer aquele que tem gerado essa nova vida em nós. Então nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos estar recorrendo ao sangue de Cristo Jesus, que continua nos purificando de todo o pecado, e seremos reconciliados, aleluia, com Deus. Bendito seja o Senhor. Depois da conversão, continuamos com a natureza pecaminosa. Gálatas 5, 16 e 17. Por isso trava-se uma batalha espiritual dentro de nós. Olha que interessante, depois que aceitamos, depois que recebemos essa nova vida, a velha natureza, a nossa natureza pecaminosa ainda continua dentro de nós, aí dentro do nosso ser, interiormente. É por isso que continuamente nós temos esse combate contínuo, interno, de agradar a Deus ou agradar a carne, servir a Deus ou servir o meu egocentrismo, servir a minha vontade. O pecado, natureza velha ou pecaminosa, não pode reinar sobre nós. Olha o que diz Romanos, interessante. O pecado agora já não deverá mais prevalecer, como eu disse, fazer parte do nosso dia a dia, nós nos alegrarmos nessas ações. Olha o que diz Romanos 6,12, vai nos ensinar o seguinte, que nós, aleluia, não devemos dar o reino, a predominância, a autonomia para o pecado nas nossas vidas. Romanos 6, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, nessa luta travada interiormente, a predominância deverá ser da nova vida, da característica do novo ser, daquela nova criatura que agora está em Cristo Jesus, não está mais na carne. Se, porém, o plano de Deus é que não mais pequemos. João 2,1, a leitura a princípio, é que nós não pequemos mais. Esse é o projeto de Deus. Porém, vai nos dizer, se pecarmos, olha o que diz, que interessante. Vamos lá? Epístola de João, bem no finalzinho da Bíblia. Coisa maravilhosa, tudo preparação de Deus para nós sermos abençoados, para nós estarmos continuamente amparados por Deus. 1 João, no seu capítulo 2, o versículo 1, vai nos ensinar o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então nós vamos entender, perdão de Deus nos absolveu,
Então nós temos uma carta branca, uma folha branca, como uma veste branca. Então nós vamos nos esforçar para não sujar, nós vamos nos esforçar para não riscar, nós vamos nos esforçar para não trazer inutilidade para a nova vida que agora nós temos. Então, se porventura, como ele diz, se porventura nós pecarmos, nós temos um advogado, nós temos a quem recorrer. Não fuja de Deus, não procure se esconder como Adão, quando ouviu a voz de Deus se aproximar, quando Deus desceu, Adão correu, se escondeu, não, pecou. É difícil? Sim. Por quê? Por causa do combate interno que nós temos. Vai pedir para nós fugir, vai pedir para nós desistir, vai dizer que nós não servimos para isso, nós estamos, na verdade, inadequados, nós estamos fora, Deus não nos ama mais porque nós pecamos. Mentira do diabo e mentira das oposições. O amor de Deus continua apto a nos perdoar e a nos purificar, e este advogado sobrenatural que não perde causa, tanto nos céus como na terra, está apto a, aleluia, advogar, está apto a pegar a sua causa e trazer um resultado positivo para ti. Amém? Se, porém, pecarmos, temos os recursos de Deus, como foi dito. O que fazer? Arrepender-se do pecado cometido, Apocalipse 2:5, confessar o pecado a Deus, 1 João 1:9, abandonar o pecado, Provérbios 28:13, e acertar com a pessoa que porventura foi ofendida. Se porventura o pecado envolveu demais pessoas, é necessário que haja essa reconciliação, que haja este acerto, como Romanos, no seu capítulo 12, do versículo 17 ao 18, vai nos ensinar. Amém? Conclusão, queridos. Agradecemos a Deus, porque Jesus carregou na cruz as nossas doenças, dores, transgressões e pecados. Isaías 53, o 4 e o 5. Toda a honra e toda a glória damos a Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Que Deus, de uma forma sobrenatural, nessas poucas palavras, o Espírito de Deus possa acrescentar, não digo falar melhor, mas possa acrescentar algo edificante, algo fortalecedor, algo que lhe aproxime da presença de Deus para ser perdoado. Amém? Porque o primeiro princípio é recebermos o perdão de Deus e, na sequência, se for o caso, os demais envolvidos, para que sejamos abençoados nessa nova trajetória que Deus preparou para nós. Amém? Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo, e novamente também expresso a minha gratidão, pela oportunidade que o nosso irmão presbítero Wilson nos concedeu de podermos compartilhar com os amados irmãos essa meditação em nome do Senhor Jesus. Amém? Sejam abençoados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.